A regularização fundiária de Vicente Pires está cada vez mais perto. Hoje, o governo federal e o GDF entraram em um consenso sobre o tema. A cerimônia de assinatura do acordo para regularizar as terras do DF foi no Palácio do Planalto, com a presença do governador Ibanez Rocha e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Os governos se comprometeram a adotar políticas de desenvolvimento urbano na região de Vicente Pires e da Fazenda Salve. As negociações foram conduzidas pela Secretaria de Governo da Presidência da República e a Advocacia Geral da União e contaram com a participação do Ministério da Economia. A medida pode contemplar aí mais de 20 mil famílias, entre elas 300 são de produtores rurais. A gente vai ouvir o que disse o governador a respeito. Saudar essa população maravilhosa que aguardou durante mais de 50 anos por essa regularização, Paco Brito. E que nós, Bruno, com o apoio da Advocacia da União, da Câmara de Conciliação, da SPU, fizeram um trabalho técnico maravilhoso, tiraram todos os entraves, colocaram à disposição dessa população aquilo que eles merecem. Bom, e ainda sobre esse assunto, aqui comigo no estúdio está o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Macorde. Muito boa noite, muito obrigado pela sua atenção com a gente. Quero pegar um tema específico, uma palavra específica que o governador falou, entraves. Eram muitos nesse caso. Como é que se conseguiu destravar esse processo e abrir caminho para uma regularização? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente fala, o governador mesmo citou, de um problema de 50 anos de idade. Então, a origem do problema foi que no momento de criação da TerraCap, o governo federal, para a integralização do capital inicial, colocou uma série de imóveis, né, na TerraCap, e esse anexo do contrato social acabou sendo extraviado, né? Isso fez com que houvesse uma grande dúvida sobre de quem era a região de Vicente Pires, de quem era a região de Fazenda Salve, e ao longo desses 50 anos, o que aconteceu foi, além, obviamente, da ocupação irregular que todos nós conhecemos, sim, uma série de destaques desses imóveis. Parte foram destinados para políticas públicas como escolas, hospitais, parte dos imóveis também foram vendidos. Então, você resgatar, montar realmente esse quebra-cabeça de 50 anos foi um trabalho que pra gente durou um ano, mas desde o início foi um compromisso assumido pelo presidente Bolsonaro, pela ministra Flávia Arruda e, obviamente, também pelo ministro Paulo Guedes. A SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, fica dentro do Ministério da Economia. É o nosso compromisso desde o início em resolver esse problema para os moradores do DF. A gente estava vendo imagens ali, vendo imagens durante a solenidade. Agora, uma questão que é fundamental. Quando a gente fala de extraviou um documento original, é mais ou menos, claro, mal comparando, com uma pessoa que perde a certidão de nascimento e que não tem cartório para buscar. Como é que se faz esse caminho de volta? Perfeito. A gente teve que buscar, Guilherme, na criação da nova CAP, ainda lá na década de 60, buscar todos os documentos. Foi uma pesquisa realmente bastante profunda, conduzida pela SPU, e depois, obviamente, com base em uma série de entrevistas com o GDF. Então, a Secretaria de Habitação aqui ajudou demais, a própria TerraCap ajudou demais. Então, foi uma parceria muito bem conduzida entre União e GDF, via SPU e a TerraCap. Você citou agora há pouco a Secretaria de Governo, a ministra Flávia Arruda foi fundamental para a costura de todos os acordos. Então, felizmente, demorou, mas a gente conseguiu fazer essa bela entrega. A partir desse ato assinado agora e concluído, o que pode acontecer para atrapalhar esse processo? Tem alguma coisa ainda da União na relação com o Distrito Federal que pode travar isso de novo ou não? Não, não tem. Então agora com esse ato assinado, o ministro Bianco, que é o ministro da AGU, ele intermedia formalmente esse acordo, porque é uma divergência, havia um conflito, né, entre a União e um ente federado, no caso o governo do Distrito Federal. Então existe uma Câmara de Conciliação de Conflitos na AGU, que é a Advocacia Geral da União, ministro Bianco, inclusive, que assina esse acordo final. Então esse acordo foi assinado, oficializado, não tem volta. Essas áreas agora oficialmente fazem parte do patrimônio da TerraCap, que a partir de agora consegue iniciar imediatamente o processo de regularização fundiária. Quer dizer, trabalhar a regularização e aí depois partir para aquele contato justamente com os moradores, com os reais proprietários das unidades. Quer dizer, já fica um trabalho interno do Distrito Federal. Ou seja, pode-se falar até se sonhar em um período relativamente curto, imagino, escritura à frente.
com certeza. A primeira coisa que é feita é um censo, né? Então, realmente é visitar aquelas famílias, mapear a renda que cada uma tem, porque lembrando, né? As famílias que ganham menos do que 5 salários mínimos por mês, elas têm o direito de receber aquela propriedade gratuitamente. As famílias que têm uma renda superior a 5 salários mínimos por mês precisam pagar. Mas elas pagam em condições bastante benéficas. Então, você tem um desconto de 25% sobre o valor daquela área, enfim. Você tem alguns mecanismos de facilitação, mas o mais importante é que todos eles terão, num futuro breve, a sua escritura de propriedade. Em geral, se faz um belo desconto aí pro valor à vista, ainda se faz um parcelamento com juro também subsidiado, para que se acelere o processo de regularização, porque esse deve ser o interesse das autoridades. Ninguém quer ficar sem entregar a escritura, já que foi tanta luta durante tanto tempo, né? Isso é um choque muito positivo para a construção civil local, para o mercado imobiliário local. Veja, ao longo de 50 anos, o que se criou foi um mercado imobiliário informal, paralelo no DF. E a partir desse choque de formalidade que nós estamos finalmente dando, você consegue trazer valor a todas essas áreas e, com isso, ter realmente instrumentos oficiais de compra e venda e que vão trazer muito mais segurança jurídica para as transações e, com certeza, turbinar aí a construção civil com imediata geração de empregos, inclusive. Tá certo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Importante notícia aí. Nessa sexta-feira eu agradeço a sua atenção. Bom fim de semana. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.